Boa tarde a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde a Mais gente todos. chegando por aqui. A gente vai começar agora às 5h05, tá, pessoal? Só para dar tempo de todos entrarem na sala. Vou pedir a gentileza que todos coloquem, igual tá aqui no meu nome, tipo, o nome, o sobrenome e a agência de vocês para a gente validar com as inscrições, para não correr o risco da gente, por algum motivo, retirar alguém. O nosso presidente já está aqui, ó, para dar boas-vindas para todos também. Bruno. Boa tarde. Boa tarde. Mais um minutinho a gente já começa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, boa Boa tarde. tarde, boa Tarde. tarde. Boa tarde. Tem mais umas pessoas aqui para entrar, tá, gente? Estou só liberando todo mundo. Já tem 45 pessoas na sala e tem mais algumas aqui em espera. Vamos começar, pessoal, a nossa live? Bora. Quer dar um recadinho antes, Bruno, para todos? Posso sim. Bom, boa tarde a todos. Muitos aí que eu não tive a oportunidade de ver ainda nesse ano. Desejar aí um ano de muito sucesso e muita saúde para todos. E que esse capacitação aí seja muito produtiva, assim como todas as outras que a gente teve aí já passando aí ao longo do ano passado, tá? Espero que vocês aproveitem bastante aí e ponham em prática aí no dia a dia da agência de vocês. Acho que é isso. Passar a palavra para a Ju aí para conduzir. Obrigado, viu, gente? Obrigada a Obrigada. você, Bruno. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. E para compor, né, hoje o nosso painel, eu convido a Estela Farina, que é a nossa associada, apaixonada pelo mar e veterana, né, do nosso setor, tem mais aí de 25 anos dedicada a essa indústria de cruzeiros. Ela está à frente da Norwegian. Se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija. Ela lidera com o propósito de conectar os passageiros às experiências inesquecíveis da NCL, Oceania, Regente. Tem alguém com áudio aberto aqui, gente. Ela está entre a lista dos 100 mais influentes da Panrota, super merecida. É uma voz ativa no nosso setor. Áudio aberto. Fecha para mim, Débora, todos os áudios, por favor. E ela trabalha pelo fortalecimento da nossa indústria. Desculpa esse começo aqui, mas acho que o áudio saiu, acabei prejudicando. Bem-vinda, Estela. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu achei que você foi bem bondosa comigo com 25 anos. É um pouquinho mais, mas eu achei que 25 anos é um número bom. E bom, fico feliz. Agora eu convido para estar aqui com a gente o Jean Saraiva. Para mim, aqui, gente, na minha cola, tá dizendo que ele tem 24 anos de experiência, né? Mas se eu já fui bondosa ali, pode ser que aqui eu esteja indo na mesma linha. Não, Ele tem uma comigo eu acho que carreira.
Pode falar, Jean. Desculpa, meu áudio estava fechado. Não, no meu caso, é mais ou menos isso. Então, o Jean tem uma carreira sólida entre os céus e o mar. Ele tem a base dele começou lá em Miami e ele traz toda essa bagagem para Silversea, onde hoje ele está como diretor de vendas, é um executivo do grupo Royal Caribbean e adora conectar as pessoas a experiências de luxo. Acho que hoje a gente tem muita coisa para aprender aqui, hein, pessoal? Ele une o conhecimento dele da aviação e dos cruzeiros para fortalecer o nosso mercado. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, viu, Jean? Se eu Obrigado, esqueci de Juliana. algo, por Não, favor, fale, viu? tudo perfeito. Obrigado, Juliana. Obrigado, Bavi. Obrigado, Cláudia. E a todos que estão presentes. Espero poder contribuir bastante com vocês. Ah, vai contribuir. Convido também o João Filho, que tem uma vasta experiência, que não contaram o tempo que você está no mercado, viu, Jeana? Essa cola não me deram o tempo que você está no mercado. Não, mas a sua experiência aqui para mim diz que é em luxo e hospitalidade. E você que está liderando o departamento comercial da Hits, queria que depois você contasse para a gente um pouquinho como é que isso está funcionando. Mas para nós é uma alegria ter você, que é o elo, é o elo, né, de ligação entre Uhum. as agências e a marca. Bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. E para Obrigado eu pelo acompanhar convite. todo esse time, obrigada a você. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Que o seu Tenho indica menos tempo, são só 17 anos na indústria, mas bastante. bastante tempo, só que muito do meu tempo também foi a bordo. Conheço os cruzeiros por dentro, tenho muita experiência desse outro lado e é uma paixão também, igual todos aqui, acredito. Cruzeiro é apaixonante, né, gente? E para compor esse timaço, eu convido a Cláudia, que é a nossa associada, faz parte do TDG, é a Cláudia Bernardo, fundadora da Six, tem mais de 30 anos de experiência no nosso setor, com experiência em viagens, é uma mestre em conhecer o mundo e viajar por aí. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Ju, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente nesse módulo 5, que a gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonada, assim como os meus amigos, então, que é cruzeiro marítimo, né? E agradeço a todos por terem aceito o convite. Eu sei que as agendas, como a Ju disse, são complicadas, né? Mas eu acho legal porque o cruzeiro ele desperta muita curiosidade, muita dúvida, e a ideia aqui hoje é ajudar todos os agentes de viagem a entenderem um pouco mais, em tirarem aquela ideia que cruzeiro, até o tema não é só o all inclusive, não é sobre só comida e bebida, é muito além disso, né? A gente precisa mostrar isso e a gente quer ajudar todo mundo a entender e a vender, né? Vender cruzeiro de luxo que é possível. E tendo esse gancho, eu vou começar com a minha amiga Stella com uma pergunta, que é a primeira pergunta que me fazem muito, porque você sabe, amiga, que eu meio que sou um banco de dados dessas coisas, né? Vocês sabem muito mais que eu, mas qual a diferença entre um cruzeiro de luxo e um cruzeiro normal? Como você pode definir isso? Muito bem. São muitas, mas, Cláudio, eu queria dar um depoimento aqui também, né? Você é a prova viva de que investir em venda de cruzeiro é sucesso, que dá certo, né? Você foi uma super pioneira no agenciamento de se dedicar muito a cruzeiros. E tá aí, sei lá, não falaram quantos anos você tem aí, mas a gente sabe que é um bocado também. Mas eu não quero me prolongar, não. Falando de diferença de cruzeiro de luxo e tradicional, tem muitas diferenças. Eu vou pontuar algumas aqui que eu acho que são importantes, né? É, e até eu vou mesclar um pouco com técnica, porque acho que tecnicamente a gente conseguir identificar também ajuda. Mas, assim, começa por tamanho, tamanho, mas menos tamanho dos navios, mas mais a ocupação. Então, você pode até ter um navio maior, quando você fala de luxo, mas a ocupação dele é menor. Então, o que acontece é você tem um rateio, e esse tecnicamente você consegue identificar, você tem um rateio de espaço importante, você tem mais espaço para menos pessoas, né? Essa é uma das características. Você tem um serviço primoroso. Para ter serviço, você tem de ter pessoas atuando. Então, você tem um rateio de número de passageiros
tripulantes também normalmente bem importante. Você tem as acomodações. Normalmente as acomodações já começam, enfim, eu não posso responder por outras empresas, mas a gente sabe que a acomodação, o tamanho das cabines normalmente já são maiores. A gente, eventualmente, você pode ter empresas de luxo que ofereçam aí cabine externa, mas normalmente a gente está falando de varanda para cima. E a gente está falando de preço, e o preço é um item importante, porque o luxo também, fora serviço, a elegância, a experiência que você tem a bordo, o preço, de alguma forma, traz, eu não digo a escassez, mas ele é um limitador. Então, você agrupa viajante de luxo, ele gosta de se sentir em pares. E isso essa é uma forma também de você selecionar quem vai participar daquela viagem. Tem várias explicações, não é só isso, obviamente, tem várias explicações para que o preço seja também mais alto, mas tem isso, é um espaço rateado para menos pessoas, você tem mais gente trabalhando, você tem variedade gastronômica, qualidade gastronômica, e tudo mais. Então, veja, eu não estou falando de all inclusive, embora, embora normalmente é um item também que caracteriza, com mais ou menos inclusões, mas normalmente também é um item que caracteriza. Acho que, em linhas gerais, é isso o que se. Talvez eu possa acrescentar aqui que acaba oferecendo, pelo tamanho do navio, pela quantidade de pessoas que viajam, talvez experiências mais imersivas quando está nos diversos portos também. Em linhas gerais, acho que dá para caracterizar assim. Vocês, meninos, querem acrescentar alguma coisa no que Estela falou? Podemos Eu seguir. Eu gostaria de acrescentar Fala. algo bem rápido, talvez trazendo mais um pouco para o meu, né, que é o Yacht, né, da Ritz-Carlton Yacht Collection. Uma maneira que eu também gosto de explicar essa diferença entre os cruzeiros mais massivos, maiores, né, e essa experiência mais exclusiva, é que até para conseguir essa logística de muita gente num barco grande, né, num navio grande, a programação, tudo é feito de uma maneira mais massiva mesmo, mais coletiva. Num cruzeiro de luxo, no iate, quem é dono do tempo, do espaço é o hóspede. Então é isso. O planejamento, a visão, tudo é feito baseado no hóspede, no conforto do hóspede e não na logística do barco, né? No que vai ser mais fácil para a multidão, digamos assim. Então, tem esse cuidado no planejamento, no entretenimento, que eu acho que vale muito a pena também e acaba elevando o preço, né? Porque é algo que o dinheiro não paga. É verdade, é verdade. E eu sempre gosto de comentar com os clientes que é muito mais do que um navio bonito, um navio grande. É sobre serviço, é sobre qualidade, é sobre isso, né? É sobre o estilo de viajar. E aproveitando isso, eu queria que cada um de vocês, vou começar com o Jean agora, me falasse um pouquinho das suas companhias. Qual é o propósito, qual é o estilo? Porque eu percebo que há uma dúvida gigantesca das agências é entender a diferença entre uma e outra, ou o estilo e o propósito. Então vamos lá, Jean. Eu gostaria de começar respondendo essa pergunta, ajudando a nossa audiência a tentar a gente desmistificar um pouco a palavra luxo, porque eu acho que ela também cria uma barreira dentro desse nosso segmento, porque o luxo, se a pessoa não se sente do luxo, ela normalmente não se encaixa dentro desse produto. Eu acho que além disso, eu acho que é muito mais experiência, são navios menores, onde eles oferecem mais exclusividade. Eu acho que isso traduz melhor as linhas de luxo. Tá? E falando um pouco da Silversea, hoje são 12 navios, onde nós distribuímos em duas categorias. Uma categoria são 4 navios dedicados somente a viagens de expedição. Viagens de expedição são viagens para destinos remotos, a qual
a gente não tem qualquer apoio local, a gente precisa de fato operar tudo, e eu vou citar exemplos de destinos de expedição como Antártica, como Galápagos, como Ártico, Groenlândia, muitos destinos a qual hoje nós estamos operando, tá? É, e os outros 8 navios, a qual a gente não opera através de expedição, a gente distribui esses navios ao longo do mundo. São navios que têm capacidade de 390 a 720 hóspedes. Então, são navios de uma dimensão de pequena a médio, tá? Assim como a Estela mencionou no comentário dela, os navios maiores, eles já vêm numa dimensão em termos de tonelagem bem maiores do que, por exemplo, os navios para 390. Porém, o que a gente está melhorando nesses navios maiores é justamente esse espaço que os hóspedes eles terão a bordo. Isso é muito importante, porque mesmo com um navio cheio, um navio para 720 pessoas e um navio com a 720 pessoas, a gente consegue distribuir melhor isso. Como? Através de 9 restaurantes a bordo, diversos bares, uma área de piscina mais extensa. Então, a gente pensa no navio numa forma onde a gente vai conseguir distribuir melhor isso. E o que eu aprendi ao longo desse período é que, na verdade, os passageiros eles buscam as companhias de luxo não tanto pela característica do luxo, mas simplesmente pelo que eles vão viver a bordo. E é justamente ter um ambiente mais calmo, eles poderem encontrar com facilidade um ambiente onde eles possam querer ficar ou tomar um sol, ou que eles tenham diversidade de restaurantes. Então, isso tudo diz muito da maturidade do cliente e por isso que essas companhias hoje elas conseguem entregar isso e é tão fit com passageiros que querem esse tipo de experiência, muito além do luxo. Então, a Silversea hoje é uma empresa que, com 12 navios, além de toda essa característica a bordo dos navios, a gente consegue entregar uma variedade muito grande de itinerários. Eu acho que está aí hoje um dos grandes pilares da Silversea, hoje é o que a gente mais consegue. Se comunicar de uma forma além de cruzeiro, porque assim como a Clau falou no início, não é somente cruzeiro mais. É muito mais destino, é muito mais experiência fora do navio. Porque algo que a gente faz na Silversea é desenhar itinerários para que os clientes eles tenham oportunidade de conhecer cada vez mais os destinos a qual a gente está operando. E o que eu vejo muito com expedição, mas também com outros exemplos, é que a motivação, muitas vezes, dos clientes, ela não é necessariamente o cruzeiro. O cruzeiro é secundário. O primário seria fiordes da Noruega, o Alasca, a Antártica, ou eles querem conhecer primeiro a região. A região ela é motivadora da viagem e o navio é o que leva. Então, essa inversão também de valores na Silversea, ela tem acontecido com bastante força. Eu acho que principalmente por esse motivo, a gente tem que estar abertos, porque vai além de cruzeiro. Isso vai muito mais com o destino, isso vai muito mais como uma viagem que não é necessariamente de cruzeiro. Então, o cliente ele pode não pedir o cruzeiro e sair com uma viagem de cruzeiro. João? Certo, vamos lá. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviram falar o nome Ritz-Carlton antes, né? Acredito que nos mares, né, nos nossos iates, somos aqui a companhia mais jovem, só que a gente traz esse legado, né? Esse nome Ritz-Carlton há mais de um século já dentro da hospitalidade, dentro da hotelaria, um nome fortíssimo, acredito que dentro da cultura pop de referências, né, desse segmento, é o mais conhecido, muito possivelmente, ou um dos mais conhecidos. Então, o conceito por trás dos nossos iates, no momento a gente tem 3 iates, né? Somos ainda jovens. Em 22 a gente lançou o primeiro Evrima, foi justamente trazer esse legado de excelência em serviço. Excelência em hospitalidade, que a gente já trazia há tanto tempo, né? Uma referência nos hotéis, mas casando isso com a conveniência do iate, né? Do cruzeiro, digamos assim, que o que que é melhor que um hotel de luxo? Um hotel de luxo que te leva nos destinos maravilhosos que a gente tem para oferecer. Então, o conceito por trás foi isso: oferecer
comodidade, né? Essa conveniência que os iates trazem, mas obviamente mantendo a elegância, o luxo. E junto com isso, a gente trouxe esse novo conceito chamado Yachting Lifestyle, né? Que é também um diferencial da Ritz-Carlton Yacht Collection em comparação com cruzeiros tradicionais, massivos e até outros também dentro do nosso próprio segmento de luxo. Que esse luxo, também referenciando um pouquinho o que o Jean falou, esse luxo descomplicado. O luxo hoje, ele é muito mais simples, ele é muito menos pomposo, muito menos formal. E os hóspedes querem isso. Essa ideia de um luxo à la Titanic já não pega mais ninguém, já não existe. E o que a gente tenta trazer com o Yachting Lifestyle é isso. Uma coisa intimista, elegante, muito tranquila, como a Estela falou, com muito espaço, né, com muita opção, mas esse estilo de vida é mais tranquilo. Nossos hóspedes estão cada dia mais jovens, né? A nossa faixa etária, ela baixou bastante, inclusive a nossa é em proporção menor do que a maioria das outras companhias. Então são pessoas que querem de fato relaxar. Quando estão de férias, querem estar como se fosse o seu próprio iate privado no Mediterrâneo. É essa a sensação que a gente quer passar, talvez dividindo com algumas pessoas a mais, mas é esse mesmo sentimento, tá? Algo exclusivo, e sempre mantendo essa excelência que o nome Ritz-Carlton já traz há mais de um século. Cada navio tem o seu DNA, né? Cada um tem a. Agora é a sua vez, Estelinha. Muito bem. Eu trago três empresas. Então, eu vou começar com a Oceânia. Oceânia, ela é classificada como luxo. Nós temos navios de 680 ou de 1.200 passageiros. Então, o que a gente dizia, né? Não se trata tanto do tamanho do navio, mas da proporção de espaço que você oferece e da experiência em si, né? Como característica geral, assim, para ser breve, é uma especialista em destino, então é comum que a gente faça roteiros incluindo pequenos vilarejos, mas também importantes cidades, e a gente fica mais tempo normalmente a gente fica mais tempo em terra também para oferecer essa experiência, mas a grande característica é a culinária. A Oceania oferece a melhor culinária a bordo. A gente tem de 6 a 8 restaurantes a bordo, todos eles incluídos. É, a maneira como a gente apresenta a experiência a bordo também é o que a gente chama de o seu mundo à sua maneira. Então, isso se refere também às inclusões. Você pode incluir o pacote de bebida, na verdade, sem custo adicional. Você tem a escolha de escolher incluir um pacote de bebidas, que eu particularmente acho muito importante, e é um valor percebido para esse cliente, mas desde que ele beba. Se ele não beber, ele não é um valor. Então, ele pode optar por exemplo, crédito em excursões e tal. A Regent Seven Seas é a nossa ultra luxo. A nossa ultra luxo só tem suítes, então a suíte de entrada é 27 metros. Na verdade, 27 metros quadrados agora nos navios já existentes. No próximo que nós vamos inaugurar é o Prestige, a cabine de entrada, a suíte de entrada são 40 metros quadrados, então também isso dá uma referência importante. E aí sim a gente está falando de all inclusive, são navios de média 750 passageiros, tem uma variação aí, tem menores de 490, mas eu vou pegar uma média aí de 750 passageiros, num navio que poderia acomodar o dobro, certamente pelo tamanho dele, mas é aquela experiência assim, que você não tem que se preocupar em nada, a surpresa, pensando em perfil, né, Cláudia, eu gosto sempre de falar, quando você trata desse cliente, ele já tem a casa dos sonhos, ele já tem o carro dos sonhos, ele já tem tudo. Então, você não pode oferecer nada menos, isso já vem, já está subentendido que você não vai oferecer nada menos do que o melhor para ele, né? Em termos de gastronomia, em termos de serviço, em termos de seleção de bebidas, em termos de experiência em terra, esse tipo de coisa. Nós temos experiência em terra, inclusive, temos até lavanderia incluída, que é uma coisa que as pessoas adoram. Mas, enfim, para citar características dele. E vou citar também a Norwegian. A Norwegian, embora ela esteja aí numa contemporânea, numa premium,
Nós temos uma área que é a The Haven, que é o conceito de ser um iate dentro do navio. Então, nesta área onde se localizam as suítes, a gente tem ah, serviço de concierge, serviço de mordomo, restaurante exclusivo, prioridade de embarque e desembarque, entre outras coisas. Então, em linhas gerais, elas são as características aí das três do nosso grupo. Tá, agora eu vou falar um tema sensível e que eu acho que aqui eu queria que vocês dessem e ajudassem os agentes de viagem, que é em relação ao custo, né? Porque as pessoas sempre esbarram no custo e no valor. E eu, como a Estela sabe, Jean e João, ou seja, a gente aprende a fazer upselling. E eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente explicar para as pessoas, quer dizer, que o valor é muito mais do que isso. Então, que dicas vocês dariam? Porque de repente a gente tem um cliente que pode comprar uma suíte num navio que não é de luxo e que o agente nem oferece o de luxo com medo do preço, né? A questão do preço. Então, como que a gente ajuda de uma maneira fácil? Ai, desculpa o agente de viagem a fazer isso. O que que vocês me sugerem? Vamos começar com quem, Jean? Só um minutinho, eu estava tirando do mudo. É uma excelente pergunta, e eu acho que essa pergunta ela passou a ter uma relevância ainda maior depois da pandemia, que o que a gente nota é que o pós-pandemia encareceu demais as viagens, principalmente no exterior. Seja nos Estados Unidos, seja na Europa, isso aconteceu com bastante expressão. Só que não aconteceu mesmo com os cruzeiros de luxo, né? Isso fez com que a diferença da experiência que eles tenham numa viagem, por exemplo, pela Europa, no verão europeu, em meses de alta temporada como julho e agosto, passou a ser oportunidade. E facilmente, num roteiro de 7 noites, onde tem um preço melhor, eles podem fazer essa comparação e eles vão encontrar, em muitos casos, a viagem a bordo de um Silver Sea ser mais barata do que uma semana num hotel Ilhas Gregas 4 estrelas plus. Então a gente não está falando nem do mesmo nível. Então acho que isso traz uma oportunidade nesse momento que o cruzeiro de luxo ele oferece algo atrativo que talvez os clientes e muitas agências ainda não se deram conta disso. Então, eu acho que vale essa reflexão, porque o preço hoje já não é mais um obstáculo dentro do nosso segmento. Eu acho que, pelo contrário, é uma oportunidade. E quando o cliente se der conta disso, eu acho que a gente vai mudar o nível a qual a gente hoje vende cruzeiro de luxo no Brasil. João, você compartilha dessa ideia do Jean? Compartilho sim, eu gostaria de acrescentar também que quando se trata de luxo, se oferece luxo, né, aos clientes, aos hóspedes, é importante não focar só no all inclusive. A maioria dos cruzeiros de luxo tem all inclusive. É importante também trazer que esse all inclusive é elevadíssimo, né, com produtos de mais alta qualidade. Mas além disso, do que ele ganha, do que ele recebe quando ele está pagando esse valor a mais, é o que ele não recebe, é o que ele está evitando. É não ter fila, é ter mais espaço, é ter melhor serviço, é ter mais tempo, você está comprando tempo, comprando espaço, coisas que geralmente você não consegue comprar, né? Então é vender esse sonho de verdade. Eu acho que a opção luxo, né, vai além desse valor monetário, né, do que você cota para o cliente. É trazer essa ideia de um lugar que você vai ser a melhor versão de você mesmo, com tudo no estalar do dedo e muitas vezes isso ultrapassa o valor quando ele é passado. Com certeza, mas eu tenho certeza que a Estela já ouviu muito isso dos agentes de viagem nem oferecerem, eles mesmos, né, não oferecerem por medo deste tema. O que que você me Sim. fala? Léo, você sabe que a gente costuma até dizer assim, às vezes você tem que pensar não no que você paga na viagem, mas o que você paga na saída, ou seja, não o que você paga na entrada, mas na saída. Porque é, tem um perfil de cliente que é isso, ele tem, como você disse, ele tem bolso,
ele tem interesse, ele tem perfil, porque perfil também é uma coisa interessante, né? O ritmo do roteiro de luxo, ele é mais tranquilo, né? É muito menos gente, a ideia é isso, é a exclusividade. Mas a questão específica de preço, é, se você comparar as inclusões ou comparar com esse cara que já é cruzeirista, quanto ele paga na saída de um cruzeiro que ele faz, porque ele foi comprando os adicionais e tudo mais, talvez ele pague menos, aliás, mais do que se ele tivesse optado por um all-inclusive, digamos. Concordo, com certeza. Eu acho que é bem por aí mesmo, e eu acho que isso é importante para as pessoas refletirem, fazerem conta, mostrarem para os clientes, tanto seja comparando com a hotelaria, tanto seja essa conta que a Estelinha falou, né? Sobre o final, que depois ele vai pagar tudo e ver quanto que vai custar. E aí, um outro tema que sempre me perguntam também, e que eu acho importante, porque a gente tem visto cada vez mais as pessoas viajarem com família, né? E aí a gente queria entender se funciona, se esse tipo de viagem, quando a gente fala do luxo, que ele é diferente, não vai ter toboágua, não vai ter nada disso, como é que é para as famílias, né? Como é que funciona isso, Olha, Clau, recentemente a gente anunciou que a Oceania passou a ser uma viagem para adults only. Então, eu acho que foi até em rede a gente percebeu algumas discussões, opiniões e tal, mas a nossa posição foi simples. No caso específico de Oceania, a experiência que se oferece a bordo é para adulto, não é para criança. Ponto. Então, não é que ela não seja, não tem nenhum problema com a criança estar a bordo. O problema é você não entregar uma experiência que também agrade a criança. Para a Region, são super bem-vindas, aliás, elas são super bem-vindas sempre, mas para a Region, a gente tem alguns não tem área como se diz, de recreação, não Kids tem Club, kids né? club, não tem nada disso. Mas tem, em alguns destinos como Alasca, algumas atividades voltadas para criança, e também é assim, a gente tem depoimentos muito bacanas, assim, de famílias que foram com babá e tudo mais, e disseram que foi ótimo, porque se não fosse de cruzeiro, eu não conseguiria fazer a mesma viagem com essa coisa de faz mala, desfaz mala, pega voo com criança, com, enfim, bagagem e tal. Então, o cruzeiro também acaba sendo providencial. E para Norwegian aí é tranquilo, né? Porque a gente tem o The Haven, que vai garantir a exclusividade, e aí saiu daquele ambiente de iate, aí você tem o escorregador, o Kids Club, a pista de kart, enfim, a boate, a disco mais agitada, enfim, aí tem de tudo, né? Mas a Regent, nos momentos, nos cruzeiros de festividade, já teve vezes a bordo que eu vi alguém com uma turminha de criança do navio. Então, eles organizam a atividade, sim. É É, que não é Kids Club, não é não, isso, não, mas é organizado algumas atividades, sim. Depende também de quantas crianças tem a bordo, né? Tá, mas elas são bem-vindas e eu acho que é uma experiência que tem um pouco a ver também com o perfil da família, com o perfil da criança, né? Mas mas funciona. dá para a gente vender para a família, isso que é o Dá muito, importante. dá. Pô. E você, João, como é que é isso no Rio? Pois é, também é uma pergunta frequente, porque são duas coisas, né? O ultraluxo e o iate. Como que eu vou fazer caber crianças, adolescentes aqui? Mas a gente tem o Ritz Kids nos nossos iates. Isso é algo que a gente herdou, na verdade, dos hotéis, né? Um hotel familiar que sempre encoraja que famílias venham. Então a gente tem sim essa programação infantil. Ela não está incluída, é a parte justamente porque a gente não tem muita criança, né? E não é babá, não é um serviço de babysitter, é um programa educativo. Achei isso incrível quando eu fui para lá, que eu achei muito interessante e diferente das outras companhias onde eu tive. Então, nosso staff vai ter quase como se fosse uma aulinha com essas crianças, coisa cultural e acho que uma coisa que a Estela falou que é super interessante é o estilo, o perfil dessas famílias e dessas crianças. Se eu quero
uma experiência de cruzeiro para crianças mais assim ativas, né, que gostam de bate-bate, de toboágua. Claro que não é um iate, claro que não é um cruzeiro de luxo. Se é uma família que tem crianças que gostam desse passeio mais cultural, de ficar junto com a família, aproveitar do tempo a bordo e nos passeios, né, nos destinos também, acho que tem tudo a ver. Acho que outro diferencial desses cruzeiros mais de luxo, no nosso caso também, como tem muito pouca criança, essas crianças, quando estão, são tratadas que nem realeza. São muito mimadas. Então, de fato, tem uma experiência incrível quando estão lá. Então, a gente sim recebe, não é pensando no bem-estar da criança. Acredito que se for do estilo que quer algo maior, com mais entretenimento, talvez existam opções melhores, mas se é uma criança mais tranquila, uma família que gosta também de participar junto com a criança, tem tudo a ver. Legal. E você, Jean, na Silversea, como é que vocês lidam com as crianças? Você que tem uma filhinha. Minha filha já tem mais de 50 dias a bordo da Silversea. Ela já é uma Venetian Society aí, com benefícios. Mas eu vou trazer um pouco de paralelo do que eu sinto antes da pandemia e depois da pandemia, porque eu sinto que depois da pandemia houve um aumento muito grande de viagem multigeracional. Eh, as famílias passaram a ter essa importância de viajar todos juntos, e para muitos lugares, com o objetivo do destino. Então, em conhecer uma área diferente, aonde a operação do navio ela funciona muito melhor para uma família com diferentes idades do que terrestre. Então, isso passou a ter uma relevância muito grande. A Silversea ela passou a experimentar uma quantidade muito grande de famílias com crianças a bordo. Eu gosto de citar um exemplo do ano passado, em julho, um navio para 590, nós tínhamos 90 crianças entre crianças e adolescentes. Então, só para vocês entenderem como isso cresceu. A Silversea estimula? Não. Ela tem Kids Club? Não, mas as famílias estão indo. Então a Silversea ela passou a se adaptar a esse novo público como a gente cria atividades e várias atividades, inclusive atividades noturnas com pizza, jantar e atividades em que os pais eles consigam até jantar sem as crianças, tá? Claro que tem uma idade limite para isso, mínima, que são 8 anos, tá? Porque fora de 8 anos a gente não tem controle das crianças, mas isso cresceu muito, tá? E outro ponto que acaba sendo bastante convidativo na Silversea, principalmente nos novos navios, várias suítes conectadas, onde a gente consegue conectar duas varandas e uma varanda tripla e uma varanda que não é tripla, a gente acomoda cinco dentro, porque abriu a porta, fica uma suíte só. Então a gente tem conseguido entregar isso. E eu aprendi que, na verdade, entre o luxo, isso não é tão fácil, né, de achar suítes. Muitas triplas não é tão difícil, agora conectadas com uma quantidade grande, isso não é tão comum. E a Silversea ela tem, principalmente os novos navios, entregado bastante esse formato que acaba ajudando muito ah, a receber famílias. E por último, até menu kids a gente tem a bordo de todos os navios, tá? A gente recebe, por incrível que pareça, muita criança em expedição. A Galápagos é um destino em que atrai muitas famílias. A criança precisa ter pelo menos 5 anos para fazer a expedição, porém o clima ele favorece também o destino, porque eu costumo dizer que Galápagos é um zoológico aberto, então para famílias que querem trazer essa experiência para a criança, muito mais cultural, tem sido muito grande. Hoje eu diria que viagens em grupo de família já representa por volta de 30% da venda da Silversea no Brasil. Uau, que bom, né? Fico feliz com essa informação. E falando nisso, aproveitando esse gancho, eu queria que você explicasse, porque tem muita gente aqui que não sabe. Vamos falar de expedição. Como que é? Qual a diferença de um cruzeiro de expedição, de um cruzeiro normal? Como é a logística? Eu acho que esse tema às vezes parece um big deal e é perfeito para a família, concordo com você. É multigeracional e, como eu digo, tem lugares no mundo que é só assim, né? O melhor jeito de se visitar é fazer. Então, eu queria que você explicasse, você que tem alguns navios de expedição, a diferença e como é essa operação. Tá.
eu vou pegar o exemplo de Antártica, porque eu acho que é o destino que ele melhor ajuda a gente a entender a viagem de expedição. E como que a gente entende o que é uma viagem de expedição? Primeiro, a Antártica é um local a qual, por mais que tenham bases, de alguns países científicas ou militares que eles moram durante um período, não existe habitantes fixos, na Antártica. Então, não existe qualquer tipo de estrutura, local. Isso faz com que nós tenhamos que operar não somente o cruzeiro, mas também todas as atividades, tá? Então, como que funciona? A gente vai até a Antártica, depois eu vou voltar um pouco explicando como funciona a operação toda, mas eu vou falar um pouco agora sobre o conceito de expedição. Quando eles chegam na Antártica, eles chegam em locais a qual não tem qualquer tipo de pier, não tem qualquer tipo de estrutura para receber os navios. Então a gente tem que operar com o que a gente chama de Zodiacs, que são esses botes pretos de borracha, a qual a gente consegue aproximá-los até uma pedra ou arrastá-los até a areia e ele não se danifica, tá? Então a gente consegue fazer esse desembarque. Porém, são desembarques muitas vezes molhados. Seria um desembarque molhado. As pessoas têm que botar o pé na água. Então, a gente oferece a estrutura de roupa para que eles possam, não ter qualquer tipo de problema. E a partir do momento que eles estão em terra, nós temos os nossos Expedition Leaders, que são guias, a qual eles vão auxiliar, o momento. A gente demarca locais onde eles podem caminhar livremente. A gente tem regras, a qual, por exemplo, não pode tocar em pinguim. Se o pinguim ele tenta se aproximar, tem que se afastar por uma questão, ambiental. E eles de fato vivem aquele momento selvagem, tá? A qual não existe qualquer estrutura ou vendinha ou um local ajudando, não. É uma viagem totalmente, de aventura. Então, isso torna uma viagem real de expedição, a qual não tem qualquer estrutura e a gente tem que operar. E o mesmo acontece em Galápagos, porque no arquipélago de Galápagos, a gente, não existem habitantes, só em São Cristóvão e, 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 é, e a outra cidade, esqueci, Baltra, que são as cidades que têm, mas os locais onde a gente visita também são desertos, e da mesma forma a gente tem que operar com guia, com bote. Então, isso torna uma viagem real de expedição. Além do mais, os navios eles saem muitas vezes de portos aonde não tem às vezes qualquer estrutura, real. Então, Antártica, eles têm que, a gente reúne todos em Santiago. De Santiago eles vão até Port Williams ou Punta Arena e de lá sai um voo que vai para a Antártica com o navio Cruzo Drake. Então, a operação, quando a gente vende um produto de Antártica, não é simplesmente só o cruzeiro. A gente tem que incluir hotel, a gente tem que incluir aéreo fretado. Então, quando vocês verem o preço, nossa, é mais caro, mas é porque inclui muitos outros serviços adicionais. E eu não diria tão caro, porque são destinos mais próximos da gente da América do Sul, onde o aéreo vai ser mais econômico e eles não vão ter despesas extras de pré, pós e muitas vezes despesas ao longo do cruzeiro, que eles podem gastar ou até fora, para comer fora ou para comprar alguma coisa em loja. Então, é uma viagem muito mais previsível. Então, essa é a dica. Não se assustem com a expedição, é algo que não é tão complicado como parece. É só a gente saber de fato o que está incluído e qual tipo de experiência para a gente poder, trazer isso. Eu vou trazer um fato para vocês entenderem a dimensão de expedição hoje, no Brasil. A Silversea ela tem diversos produtos, tá? A qual a Europa sempre é o principal. Só que em 2025, em número de vendas, não em número de passageiros embarcados, Antártica foi o número 2 do Brasil. Olha, olha o quanto hoje a Antártica está representando no mercado, tá? Para nós é o segundo maior destino. Ele terminou como o segundo maior destino no Brasil em 2025. Então, é um produto real que ele está sendo de fato comercializado, e aceito muito pelo nosso mercado. O Jean, e eu queria aproveitar aqui e complementar uma coisa que eu achei muito interessante, que eu percebi que tem muito cliente 60 a mais, 65 mais, 70 a mais fazendo expedição. Então, isso para contar para as pessoas que é
perfeitamente possível. O viajante maduro, que já fez tudo e que quer conhecer tudo, então a gente tem desde criança com família, assim como pessoa de muita idade. Ou seja, o que eu quero dizer é seguro. A sua operação de qualquer expedição, eu acho legal as pessoas, porque às vezes tem gente que acha que é só para o Amir Klink, sei lá, né? Que é um negócio, não é, é para todo mundo Sim. que a gente tem isso, eu acho importante. Eu acho que você viveu essa viagem, né, Clau, assim como eu, e o que eu percebo é que essas pessoas de mais idade, eles gostam de fazer essa viagem dentro da limitação deles, que se torna muitas vezes até contemplativa, né? Eles gostam às vezes de ficar observando de longe, às vezes descer, às vezes não descer. Porque não é obrigatório vocês fazerem tudo que o navio oferece. Então, eu acho que cada idade se acomoda da forma como prefere na viagem. Legal. Agora a Ô, gente vai com Cláudio, outro tema. ô, Pode, Cláudio, claro? desculpa. Não, eu ia falar do perfil dos 60 a mais, né? Tem um novo nome, né? Que é o New Older Living Trend, que é o É, que é que ele se mantém ativo, como é? Nova tendência de vida madura. Eu isso acho que aí, hoje, graças a eu Deus. acho que hoje tem sessentões, ou na verdade hoje tem não, acho que hoje muitos sessentões, eles têm mais disposição do que muitos jovens, né? Então acho que isso está acontecendo. Eu acho que falar de 70 plus, sim, agora 60 hoje, eles estão bem, tão São os jovens, antigos estão. 40. Sim, é verdade. Bom, agora a gente tem um outro tema que eu acho que é uma grande dúvida de todo mundo, que é se a bordo, e aí é para Estela a pergunta, se o passageiro consegue ter suporte a bordo com a língua portuguesa, porque tem muita gente que não fala inglês, existe uma dúvida muito grande. Como é que é isso? Enfim, conta pra gente. Olha, Cláudio, consegue. Não há, assim, há alguns serviços, por exemplo, na Norwegian, tem alguns serviços até que você consegue, por exemplo, cardápio em português, ou em espanhol. Agora, com relação a prestadores de serviço, embora não tenha um número mínimo garantido de brasileiros, na prática é muito comum você ter brasileiros a bordo. E pela característica do brasileiro, é normal que eles, eu digo, característica nossa, né, de comunicação, de ser receptivo. Então, é comum que estes brasileiros estejam trabalhando, na recepção ou em loja. É comum você encontrar nas lojas do navio brasileiro trabalhando também, mas para as três companhias você consegue encontrar quem fale português. Mas se você eu não posso te dizer que é uma experiência, que em português. A menos que seja um grupo grande, aí sim a gente acaba também na linha, mesmo nas de luxos, obviamente, você consegue customizar algumas coisas, você consegue, enfim, trabalhar isso com antecedência para oferecer passeios com guia em português, programação em português, mas para grupos e com antecedência. Em linha geral, em espanhol é mais frequente, em português existe, mas não é que dá para garantir, olha, vai ter no mínimo 10 brasileiros a bordo. É, mas já não é mais um big deal, né? Hoje o cliente sofre menos com isso. Tá, vou ser bem franca, não é uma questão que hoje a gente vê como impeditivo, assim, É. a gente não identifica isso. E eu fiquei sabendo, João, que tem um. É Léo, como é que é o nome dele, do concierge? Que é maravilhoso. Tem um concierge no seu navio brasileiro que todo mundo ama. Como é Tem que é no Ritz vários. isso? É o seguinte, por algum motivo, inclusive eu sou um exemplo disso, eu era tripulante lá, eu lancei o nosso departamento de vendas a bordo nos três iates. É, quando a Ritz começou com os iates, a gente tentou trazer tripulantes, né, já bem experientes, tanto de outras linhas de cruzeiro de luxo ou também dos nossos hotéis. E por algum motivo, não sei qual, vieram muitos brasileiros. Eu lembro O de um momento a João do bordo que tinha Ritz-Carlton. uns 20 brasileiros. E aí, eu incluído. Não, Sempre tem, e como a Estela falou, estão sempre na excursão, estão sempre não na foi nem de recepção, barco, nem porque também, acho que tem alguém falando junto. É, como a gente é bem comunicativo e geralmente também fala mais de um idioma, né? Estão sempre nesses departamentos. E outra coisa que é bom pontuar também, Cláudio,
um cruzeiro de luxo, um iate de luxo que tem uma proporção muito maior de tripulantes para cada hóspede, essa comunicação, por mais que a língua não seja oficialmente, né, o português a bordo, essa comunicação vai ser feita de uma maneira muito mais tranquila. Não é só o hóspede, não é só mais um número e tem tempo para se conversar, para se conhecer. Então tudo isso se ajeita tranquilamente. E o hóspede de luxo, muito possivelmente, que já teve experiência no exterior, já viajou, não vai ser, como você falou, não vai ser um big deal, eu acredito. Não, e vale lembrar, né, que isso que você mencionou, o hóspede, o tripulante já sabe que você toma remédio, coloca a aguinha do lado, ele já sabe que você gosta de Coca Zero, ele já abastece de Coca Zero, ele já sabe, né, enfim, ele já está todo preparado e te acolhe de uma maneira que não precisa nem ter Não idioma vai precisar nem falar, envolvido. exatamente. Porque o luxo é isso, né? Ele se antecipa ao que o cliente, o que o hóspede deseja, né? E eu acho que vale a pena ressaltar essas mordomias, né? Do mordomo, as que tem mordomo, de oferecer o café da manhã a bordo, de montar a mesa a bordo, enfim. Outra questão, que é uma dúvida que os agentes sempre me perguntam, e é bem frequente, é sobre as roupas, a questão de roupa. Porque antigamente, inclusive, a gente tinha aquela noite de gala, tal, tudo formal, tal. Então a gente quer saber hoje como que é isso, como que é. Vamos começar com você, Jean, me conta um pouco. A Silversea, ela tradicionalmente teve a bordo um ambiente em que a gente chamava de elegante. Até alguns anos atrás, o blazer era exigido para alguns restaurantes a bordo. Porém, é algo a qual a gente está se adequando às novas tendências, até esse novo 60 que tem se tornado o nosso grande cliente, a qual ele espera uma viagem muito mais relaxada. Então, a gente tem tirado essa exigência. Então, para roteiros de 7 noites ou expedição, não existe qualquer exigência mais de blazer, tá? Porém, a gente mantém ainda, não pode tênis, não pode calça jeans ou polo à noite, para manter o ambiente elegante, porque o que a gente aprendeu é que as diferentes culturas no mundo, elas têm costumes diferentes, né? E eles querem tentar criar um ambiente homogêneo para que os clientes eles se sintam mais à vontade, tá? E até para que não traga a informalidade demais dentro, às vezes, de alguns restaurantes. Mas isso não é mais uma regra, isso é algo a qual hoje tem sido muito bem administrado a bordo e a gente tem implementado cada vez mais esse estilo mais casual a bordo, tá, Clau? Então, eu acho que isso é um acompanhamento do novo cliente que está vindo. Estelinha? Vamos lá. É bem na linha do que a Jean está falando também, mas é um ambiente, Region principalmente, é um ambiente elegante, as pessoas que vestem, e eu costumo sempre dizer, é como você está na Europa, você vai para um jantar num restaurante bacana. Você não precisa de uma grande produção, mas você vai, enfim, se arrumar para esse compromisso. Oficialmente, recentemente a gente passou a autorizar jeans, o que foi uma grande discussão, mas, por exemplo, camiseta não, tem que ter uma camisa, enfim. E a verdade é que os ambientes, assim, acaba pedindo, né? Assim, não está pedindo, mas, enfim, é comum você ver no jantar a pessoa com blazer, com camisa, mas não é uma obrigatoriedade, não tem um padrão que você precisa se vestir de determinada forma quando você quiser. A Oceânia, ela tem um ambiente um pouco mais descontraído, mas também elegante, e aí a Norwegian é isso, né? Assim, é muito mais democrático, então você tem de tudo. Quando você vai em determinados, por exemplo, restaurantes, talvez você vê as pessoas mais produzidas, mas se quiser ir de camiseta, tá tudo bem, enfim, não tem uma restrição no geral, que tem para alguns restaurantes só. Mas não tem a história de, sabe, hoje você se veste dessa maneira, amanhã você se veste daquela outra, ou jantar do comandante, É isso que eu ia falar, e não. muito menos o smoking e o terno preto de antigamente. Não, não, não. Que tinha, E tinha você no cliente Hits, que não João? queria nem sair, né? Então, Lembra? no dia, no dia do smoke, eu falei, eu vou jantar no quarto mesmo, porque eu não quero fazer essa produção, né? Sim, Não faz mal. senhora. É.
Bom, nosso código de vestimenta no Ritz-Carlton Yacht Collection a gente chama de casual elegante. Como eu falei antes, a nossa faixa etária está bem abaixo, né, do cruzeirista em geral, é uma média de 54 anos. Então, são pessoas que ainda trabalham, são muito ativas, são CEOs, diretores, que estão engravatados a semana inteira. Então, quando eles estão no iate, eles vão de fato se adaptar a essa realidade do iate. E o iate, ele traz isso. Tem a marina, que você desce ali no fundo, já cai na água, tem várias piscinas, é um ambiente muito mais para relaxamento, né? Então, a gente tem esse código de vestimenta muito mais tranquilo. Obviamente, tem que ter um pouquinho de regra, né? Porque senão bagunça mesmo. Então, para os jantares, a gente tem um mínimo que é exigido, né? Que é calçado fechado, calça longa, mas não precisa smoke, não precisa terno, não precisa gravata, nada disso. Noite de capitão não existe. Os oficiais estão sempre muito visíveis entre os hóspedes, mas é de um jeito muito mais orgânico, né? Muito mais não tem essa formalidade de marcar essa coisa teatral que era a noite do capitão. Não tem mais. Ele vai estar ali no bar, mas sem beber, claro, conhecendo os hóspedes, vai estar no show, então é feito de uma maneira muito mais fluida, muito mais tranquila. Então, esse código de vestimenta muito mais tranquilo e descontraído, é também algo que traz muito apelo para esse pessoal que é mais jovem também e não quer realmente estar de férias e relaxar. Verdade. E para a gente finalizar, que a gente não tem muito tempo, eu queria que vocês dessem uma dica rápida para aquele agente de viagem que nunca vendeu um cruzeiro de luxo. Qual seria o primeiro passo para ele começar a conseguir fazer isso? Quem começa? Jean? Eu acho que a grande dica, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é de olhar para cruzeiro além da experiência de um cruzeiro. Então, se o cliente ele não limitar a venda de cruzeiro somente com o pedido do cruzeiro, eu acho que hoje vocês têm total possibilidade de olhar aquele cliente que ele quer buscar, por exemplo, um Europa 7 noites e de repente o preço bate na trave. Dá uma olhada em certos cruzeiros, busca um Silversea, busca os nossos concorrentes ou as outras companhias, busca oportunidade, porque eu acho que hoje seguramente vocês vão encontrar vocês vão se surpreender no que vocês vão ver com relação a cruzeiro de luxo. João? Bom, eu acredito que uma dica que eu gostaria de dar, e também puxando mais para o meu lado, né, do iate para o Ritz-Carlton, é não focar em cruzeiristas. Não apostar todas as suas fichas nas pessoas que gostam de cruzeiro, porque a proposta que a gente traz é justamente o oposto disso. Mais de 50% dos nossos clientes não são pessoas que gostam de cruzeiro, que já fizeram cruzeiro, que estiveram num iate ou num navio. São pessoas que viajam primeira classe executiva, fizeram safari, ficam nos melhores hotéis. Esse gancho, né, de Ritz-Carlton, do Luxury Group, da Marriott, né, alguns dos melhores hotéis do mundo, pessoas que já ficaram aí, que conhecem esse luxo, sabe o que espera. E é quase uma mentalidade anti-cruzeiro, sabe? Mas como um hotel. Então, talvez focar nesses hóspedes que você acha que nunca fechariam um cruzeiro, mas você encontra essa abertura porque são pessoas que conhecem luxo, gostam, né, dessas experiências que já tiveram e é uma grande porta de entrada, eu acredito, para conseguir trazer esse produto que é muito diferenciado. E com uma rentabilidade maravilhosa, né? Agora a tua vez, Exatamente. Estelinha. Olha, acho que primeiro invista, gente, como vocês estão fazendo, participar de treinamento. Todas as empresas disponibilizam muita informação, muito treinamento. Invistam nisso, precisa conhecer. O Cruzeiro é uma venda consultiva. Então, o papel, a atuação do consultor de viagem é muito importante nessa escolha também. E, se possível, invista na sua viagem, porque isso vai fazer uma diferença também muito importante. Então, eu acho que isso, e aí eu vou em duas linhas. Eu acho que eu vou um pouco, o João falando que invista em não, acho que tem sim a experiência de luxo, tem muita gente que se
que ainda tem uma visão preconceituosa no que quer dizer de luxo, de que não é para mim, porque viaja com muita gente, porque é uma confusão, porque é piscina cheia e tal. Então, você no luxo, você pode mostrar que há experiência muito diferente do que ele vê, talvez, na mídia ou nas postagens, ou porque eventualmente já pode ter experimentado. E a outra também, então, sim, tem o não cruzeirista, que você pode mostrar que você é experiência, e tem o cruzeirista, que também você dá um upgrade. Você diz, olha, e eu vou te dizer também, os 60 a mais, chega uma hora que assim, quer viajar com tanta gente? É uma coisa mais bacana. Então, mostrar para ele que é uma experiência diferente, dar um upgrade, que o upgrade não necessariamente é uma categoria maior do que o que ele já conhece, mas é talvez uma outra experiência, uma outra empresa, uma outra coisa. E aí, assim, e o filtro, né, gente? O cara que viaja, acho que o João colocou isso bem também. O cara que já viaja de executiva, sabe assim, você conhece esse cliente, você sabe quem ele é. É selecionar e não ter medo de oferecer, porque as experiências são bem diferentes mesmo. Eu acho que o segredo aí é como você falou, é conhecimento, né? É treinamento, é estudar, é fazer visita técnica, é investir em viagem, enfim, tudo que for possível, né? Para a gente entender as diferenças e ter o cliente certo para o navio certo, né? Cada um É, tem um cliente, é fácil depois que você identifica tudo isso. Eu acho que é isso. Olha, eu é. tô muito contente, tô feliz, porque eu amo esse assunto. Eu acho que dá pra gente fazer vários, porque tem esse universo de navio, Juliana, você não tem ideia, vocês aí, nossa audiência, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, mandem que a Ju vai passar para os nossos convidados para responderem. E que mais eu posso dizer? Eu queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer Estela, João, Jean, três companhias que eu adoro, maravilhosas, que eu vendo. E não tenham medo, gente, não tenham medo de vender. Isso é um depoimento de uma agente de viagem que já tirou gente, não posso citar nome, mas de companhia standard e conseguiu levar para uma companhia de luxo, tete a tete ali. Então eu acho que não tenham medo. Vamos embora e que a gente vai vender e a gente vai lucrar bastante, né? Como eu falei, a lucratividade aí é alta. Então, obrigada, obrigada, Ju, Obrigado. obrigada a todo mundo. Obrigada, Bavi, Ju, Clau. Obrigada a Obrigado a vocês, todos. gente. Que aula que Bri- vocês nos deram, né? A gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Eu aproveito E para nós convidar. quatro aqui. Nossa, eu também gosto de Tem. falar, né? Então, vocês arrasaram, parabéns. Obrigada a Obrigado. todos que estiveram conosco. E eu aproveito para convidar todos que estiveram conosco e vocês que participaram para a nossa feira que vai acontecer em Campinas, dia 11 e 12 de março. A gente vai ter um espaço de luxo. Nesse espaço de luxo, somente agências que estiverem aprovadas pelo grupo do TDG poderão passar. Ali a gente tem um grupo seleto de empresas focadas em luxo. Então é uma experiência nova, porque pensa, nossa feira está na 48ª edição e pela primeira vez a gente está levando luxo, graças a essa parceria com a Parabéns pela gente. iniciativa. Obrigada, que são todos associados. Obrigada por estarem aqui. A gente conta com todos vocês lá em Campinas. Obrigada, viu, gente, por tudo. Contem com a gente. Dúvidas, nos chamem aqui no particular, que a gente passa para eles. Obrigada, gente. Muito Tchau. Tchau, obrigada. obrigado, até a Tá, próxima. gente, obrigada. Até.